Senhor Deus, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, você que nos inspira e nos guia a toda a verdade. Eu te agradeço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, meus amados, Natal, dia de comemoração, onde pessoas estão reunidas, onde todos estão comemorando o nascimento de Cristo. Alguns estão festejando, bebendo, se embriagando, outros estão festejando, agradecendo ao Senhor, intercedendo pela vida da família, dos amigos, dos irmãos. Mas que hoje, agora, neste momento, que eu e vocês, que a gente possamos verdadeiramente mudarmos de atitude e com esta consciência de que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Nesta consciência de que Ele é a luz do mundo. Então que eu e você, que nós possamos agora, neste momento, a partir de agora, tomarmos um novo rumo nas nossas vidas. Que a gente possa viver pelo menos um terço daquilo que a gente prega no meio das nossas famílias, dos nossos amigos, e que a gente não seja apenas atores, bons representantes, ou representando uma peça teatral na igreja, ou em algum lugar que a gente tiver, mas que a gente possa verdadeiramente ser aquilo que a gente diz que é, aquilo que a gente prega. Então que a gente seja pelo menos um terço do que a gente tem ministrado, do que a gente tem pregado, do que a gente tem mostrado para as pessoas. Mas que verdadeiramente não seja só uma encenação, que seja algo verdadeiro, algo puro, algo justo, algo santo. Eu digo isso para mim a partir de hoje, que eu não venha me enganar com falsos discursos, porque muitas das vezes a gente está tentando enganar a nós mesmos, e nem a nós a gente está conseguindo enganar ou convencer, quanto mais as pessoas. Então que hoje, neste dia, quando eu digo este dia, eu digo neste momento, que a partir de agora, a gente possa abrir os olhos para a verdade e que a gente possa verdadeiramente ser aquilo que muitas das vezes a gente diz, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Então que a gente possa ter, porque a partir de hoje eu estou me levantando, eu estou me esforçando, pelo menos para viver um terço daquilo que eu tenho ministrado, pelo menos que eu viva um terço daquilo que eu tenho pregado. O anjo caído lá em cima, quando ele era Lúcifer, quando ele era o anjo da luz, quando era o portador da luz, começou a vir iniquidade no coração dele, começou a vir propostas dele mesmo, e ele conseguiu convencer uma terça parte dos anjos, que eu e você, a gente não convença uma terça parte, nem uma maioria, e que a gente possa convencer a nós mesmos, porque muitas das vezes a gente não está conseguindo nem convencer a gente mesmo. Que a gente possa verdadeiramente, nos convencer, porque Deus nos chama para a intimidade, nos chama para a verdade, porque nós nascemos da verdade. A palavra do Senhor diz, lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo
26, Paulo diz: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra no ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Você entendeu, meu amado? Aí você vai lá para Marcos, no capítulo 8, versículo 36, quando ele diz: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Muita gente pensa: isso é para o mundo. Não, isso é para a igreja, isso é para um homem de Deus. Pessoas têm ganhado o mundo, pessoas têm evangelizado, pessoas têm trazido muitas pessoas para Cristo, mas elas não têm buscado a intimidade, a santidade. Elas não têm convencido os parentes, os amigos. Elas não têm demonstrado à família aquilo que elas têm pregado. Elas pregam para o mundo, mas não pregam para casa. Elas não vivem aquilo que pregam. Então elas ganham o mundo, mas perdem a alma. Por quê? Porque com atitudes erradas. Lá em Mateus, no capítulo 7, do versículo 22 e 23, diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos os demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente ou abertamente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vós que praticam o mal. Ou, em algumas versões diz: afastem de mim, vós que praticam a iniquidade. O que é iniquidade? É algo que você faz conscientemente. Você tem demonstrado coisas, tem ganhado pessoas, tem evangelizado, tem convencido a muitos. Mas quando chega na realidade, no choque real, naquilo que realmente você deveria ser, então as máscaras caem. Nós não somos chamados para ser atores, nem atrizes. Nós somos chamados para ser filhos, para vivermos em santidade. O que é que está faltando? Para mim e para você, o conhecimento da palavra nós temos. Iniquidade quer dizer que alguém conhece, sabe o que é certo e o que é errado, tem noção do que está fazendo, mas mesmo assim comete erros, mesmo assim insiste em andar no pecado, em andar no erro. Então ele não está fazendo algo inocentemente, está fazendo algo declaradamente. Então Deus não perdoa esse tipo de atitude. Deus, ele não leva o tempo da ignorância, mas ele julgará. A palavra dele diz que ele vai dizer lá, quando aqueles homens chegarem lá diante dele, mas não profetizamos em teu nome. Ele não diz isso para um ímpio, ele diz isso para um crente, para um homem, um evangelista, um profeta, um pastor, um mestre. Ele diz isso para alguém que está lá pregando a palavra, profetizando, ministrando cura, ministrando a palavra. E ele vai dizer abertamente: eu não vos conheço, afastai de mim. Você já pensou? Você ouvir isso da boca do Senhor Jesus? Eu tenho visto falsos ensinos. Eu tenho visto pessoas que têm ganhado, que têm trazido muitos e muitos seguidores, mas que quando você vai conviver no meio dessa pessoa, ou no meio da família, essa pessoa tem dado um mau testemunho. O que vai valer não é aquilo que você está pregando, não é aquilo que você está ministrando, é aquilo que você está vivendo. A partir de hoje, eu digo de mim, eu vou procurar viver pelo menos um terço
um terço daquilo que eu ministro. Aí muita gente diz, eu vou viver a metade. Eu quero viver pelo menos um terço daquilo que eu ministro. Pelo menos um terço eu quero viver. Porque se o anjo caído lá em cima, ele conseguiu convencer uma terça parte dos anjos, e foram muitos que caíram. Então eu quero pelo menos convencer a mim mesmo de que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, do que eu tenho, aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Então, não adianta eu ministrar para alguém e não servir para mim. Eu tenho que viver aquilo que eu ministro. Eu tenho que ser aquilo que eu tenho dito que sou. Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 1, ele diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado. Temos que nos esforçar. O que é que está faltando na gente? Está faltando esforço. Está faltando esforço. No versículo 5, ele diz: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezeis a correção do Senhor e não desmaiais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Olha que palavra! Então o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que viver como filho, obedientes, procurando andar corretamente, não sendo atores nem atrizes, representando peças teatrais, porque tem muita gente pregando aí e não está vivendo. Então de mim, eu quero pelo menos viver um terço daquilo que eu prego. A partir de hoje, que a gente comemora o nascimento de Cristo. Então que hoje a gente também venha a nascer de novo, venha a nascer juntamente com Ele, mais uma vez. Cristo nasceu, pregou, ministrou, curou, viveu, foi crucificado, morreu, ressuscitou e vive para todo sempre. Que eu e você hoje, nesse dia, possamos nascer para Cristo novamente e possamos morrer para o mundo e ressuscitarmos para a glória de Deus, para a obediência como os filhos amados. No versículo 9, além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos, para que vivamos. Então, que a gente se sujeita a Deus, se sujeite a Deus. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente
não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que para o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Estou lendo muito rápido, vou tentar pausar mais um pouco. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda, depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas buscou, porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas e a tempestade, e ao sonido da trombeta e a voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar, o monte será apedrejado ou passado como um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a qual Jerusalém, ou seja, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz da qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez, como verei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Está lá em Hebreus, no capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 29. Bem, meus amados, uma leitura um pouco extensa. Eu gosto mais de ministrar livremente. Gosto de ler antes de ministrar, porque gosto de falar rápido, para não perder o foco da palavra. Que eu e você, que nós possamos, a partir de hoje, a partir do agora, tentarmos, e não é difícil, vivermos pelo menos um terço daquilo que a gente ministra, pelo menos um terço daquilo que a gente tem falado, daquilo que a gente, por intuição, ou até por representação, temos vivido. Então, que eu e você
não sejamos mais atores nem atrizes representando peças teatrais, mas que a gente possa viver pelo menos um terço daquilo que a gente ministra. Porque quão duro será ouvir da voz do Senhor aquelas palavras que está lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 23. Então eu lhes direi abertamente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, vocês que praticam a iniquidade. Como doloroso será para alguns. E o Senhor tem nos advertido. A Bíblia não foi feita para o ímpio, não foi feita para o incrédulo, não foi feita para alguém que não é crente. A Bíblia foi feita para o crente, crente em Cristo. Pois, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos, capítulo 8, versículo 36. Quantos e quantos homens de Deus, grandes ministros, grandes líderes religiosos, têm saqueado, têm roubado, têm enganado, têm vendido o evangelho. Pessoas que têm cobrado grandes somas de dinheiro para ministrar a palavra, para cantar algo que nem dele é. Nada do que você tem é seu. Você pode dizer, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho uma mansão, eu tenho um iate, eu tenho dinheiro. Mas nada disso é seu. Porque Deus é o dono do ouro e da prata. As bênçãos vêm dele. Primeiro, você não é dono nem de você mesmo. Você respira por causa da graça e da misericórdia de Deus. Você fala por causa da graça e da misericórdia de Deus. Você escuta por causa da graça e da misericórdia de Deus. Então, tudo no teu corpo é por causa da graça e da misericórdia de Deus. Os teus dons, os teus talentos não são teus, são de Deus. É por isso que ele fala a parábola dos talentos. Muitos estão enganados. Eu sou um bom cantor gospel. Eu louvo. E a igreja toda, se eu não louvar, a igreja não se move. Eu prego muito bem. Quando eu prego, as pessoas ficam tão impactadas que começam a chorar. A unção não é sua, a unção é de Deus. Quantos e quantos líderes têm vendido a unção? Têm comercializado a unção? O Senhor Jesus, ele disse, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós temos que abrir os nossos olhos, porque o fim está próximo. O arrebatamento está próximo. Nós estamos vivendo os últimos dias. Estamos vivendo a época de Noé. Foi profetizado assim como será. Como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Casam-se, dão-se em casamento. Nos dias de Noé existia uma corrupção geral. O pecado estava lá em evidência. Então, o que foi que Deus fez? Deus falou para Noé que construísse uma arca, que ele ia destruir a terra. Está acontecendo.
As coisas estão acontecendo, a iniquidade está crescendo, o amor de muitos está esfriando. A igreja está se corrompendo. As pessoas não amam mais. As pessoas estão buscando os seus próprios interesses. Não é pecado, não é errado você ser próspero. Você ter uma vida boa, abundante. O que está errado é isso aí. É quando você é apegado ao dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O Senhor Jesus, Ele tem nos advertido pela palavra. As pessoas estão lá preguiçosas, não estão tendo mais prazer de ler a palavra. Os crentes, eu tenho uma unção, eu chego lá, ministro, beleza, não é assim não. Temos que buscar a santificação, tem que haver mudança na nossa vida. Tem muitos, são bons ministros, falam eloquentemente, ministram que a igreja enche, mas não vivem nem um terço daquilo que ministram. Não adianta eu ganhar o mundo e perder a minha alma ou a minha salvação. Muitos dirão naquele dia que eu e você não sejamos um dos tais, ser rejeitado por Deus. Eu prefiro ser rejeitado pelos homens, pelas denominações, pelos líderes religiosos, como fui rejeitado várias e várias vezes, como não honraram a unção profética sobre a minha vida, como não honraram. Mas eu não me preocupo com isso. Recebi palavras de homens de Deus, de mulheres de Deus. Eu já fui preparado, eu já vim preparado. Quando eles foram usados, eu disse, olha, muitos vão te rejeitar, denominações vão te rejeitar, a igreja vai te rejeitar. Eu me lembro dessas palavras, que essas palavras ainda perduram na minha mente, nos meus ouvidos. Não foram pessoas qualquer que ministraram, foram pessoas cheias do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quem anda no erro não quer aceitar a verdade. João Batista era um dos profetas. Ele não vivia profetizando, você vai ganhar um carro novo, uma casa nova. Não vivia alisando a cabeça de ninguém, mas ele vivia pregando o evangelho, ministrando e dizendo, arrependei-vos vós, pecadores, raça de víboras, e expondo o erro. Ele chegava para os adúlteros e dizia, se arrependa. Ele foi degolado por causa de Herodes, que tinha um caso com a mulher do irmão, com Herodias, e ela cheia de raiva, porque andava em pecado, era uma adúltera. E ela ficava indignada porque era exposta, porque a verdade vinha à tona. Degola ele e degolaram a cabeça do profeta. Se você tem uma unção profética sobre a sua vida, e você é um homem ou uma mulher íntegro e íntegra, então, se te rejeitam e você anda corretamente, é porque eles não te rejeitam por outra coisa a não ser porque andam em iniquidade. Quem anda no erro não quer aceitar a correção, não. Os discípulos foram perseguidos porque falavam a verdade, porque viviam a verdade. Jesus Cristo foi crucificado por causa da verdade. Pilatos olhou para Jesus e disse o que é a verdade. Jesus Cristo só precisou olhar nos olhos dele, ele sabia o que era a verdade. Mas mesmo assim condenou ele, um inocente. Quantas e quantas das vezes pessoas inocentes não têm sido condenadas, não têm sido mortas. E quantas vezes homens íntegros e íntegras da igreja, em suas denominações, têm sido rejeitados porque não têm dinheiro. Não tem dinheiro, não tem uma soma suficiente para agradar um líder religioso. E muitas vezes é colocado de lado, porque eles fazem acepção de pessoas. Eles olham, eles sabem, mas rejeitam. Por quê? Porque eles não querem que a verdade venha à tona, ou seja, que a verdade venha à luz. Quem é da luz não tem medo. Quem é das trevas tem medo da luz. O Senhor Jesus, ele disse
que a luz veio ao mundo. Está lá em João capítulo 3. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quantos e quantos não tem aí falado bonitinho, pregado bonitinho, recebendo aplausos, apertos de mão, mãozinhas no ombro, tudo cheio de iniquidade, tudo cheio de falsidade, de religiosidade. Quem é de Deus não baixa a cabeça para o erro, não, procura andar corretamente. A partir de hoje, eu vou viver pelo menos um terço daquilo que eu ministro. Pelo menos um terço, e não é muito, não. Digamos, aqui tem 10 dedos na minha mão. 10. 5 e mais 5, 10. Você sabe quanto é um terço de 10? É 3. Pelo menos 3% do que eu ministro. Eu quero viver a partir de hoje. E não é muito, não. Porque ainda sobra 7%. Pelo menos isso. Tem pessoas que não têm vivido nenhum. De 10 não tem vivido nenhum. Do que prega. Tem sido atores. O ator, ele representa uma peça. Ele representa um personagem. Aí vai lá, quantos e quantos atores ímpios, que não têm temor a Deus, que não têm Jesus como Senhor e Salvador, fazem papéis de pastores, de profetas, de evangelistas, de crentes. Eles estão lá, fazendo papel, lá. Mas, na realidade, eles são apenas atores, representaram um papel. Ali é a função deles. Mas a função minha e sua, como crentes, como filhos de Deus, não é representar um papel, não. É viver, é obedecer. É se esforçar. É se afastar do erro, das coisas erradas. Não adianta eu estar lá evangelizando numa praça, ganhando pessoas, e no meio da minha família não sou nada. Não vivo nem um terço daquilo que eu me adiantar, eu tenho que viver. Então, se você é, eu sou o que a palavra diz que eu sou. Você é crente? Então, se você é crente, a palavra de Deus diz que o crente vive pela fé. Ele diz também que se ele afastar, proceder, desanimar, você vai fazer nele. As coisas estão difíceis. O Senhor Jesus, ele diz: no mundo tereis aflições. Eu te pergunto, me mostra pelo menos um homem, mulher de Deus, que não passaram por situações que é um evangelho de facilidade, tudo é fácil. Eu creio que tudo é fácil, mas que tem ações de bênção nas mansões celestiais, esses espirituais, para que você receba, para que você manifeste. Em Hebreus 12, versículo 6, ele diz: importa assim que aqueles que se aproximam do adorador, aqueles que buscam. Será que nós estamos de Deus com a atitude correta, ou estamos nos aproximando de Deus apenas por causa dos presentinhos, dos carrinhos, dos chavezinhos, das propagandas de manga, abraços, do status? Porque tem muitos que estão assim, começam num propósito certo, depois se desviam do propósito. Mas um exemplo da Bíblia, Jó é um exemplo. É um homem rico, não faltava nada. Entre a Deus,
veio prejuízo e ele permaneceu firme. E não Deus aquilo que ele tinha. Ele não era riqueza, não. Ele só tinha algo no coração que o diabo não conseguiu tomar. E não consegue tomar de um homem. É a adoração, é a certeza, é a fidelidade. Se você é verdadeiramente um adorador de Deus, ninguém vai tu é por nada, por ele é vivo, se degradando, um derrubando o outro, impedindo o crescimento do outro por causa de um carro. Dois exemplos de dois irmãos chegaram ao Senhor e disseram: Senhor, permita que eu me assente à direita e meu irmão à esquerda. Eles estavam tão empolgados com aquilo dali que mandaram a mãe deles. Por que não chegaram lá e falaram? Está lá com arrumadinho, não tem coragem de ir e manda alguém. Ei, fala lá, fala com o pastor para me botar lá, mago, faz isso, faz aquilo. O Senhor Jesus, ele disse que tudo vem de Deus. Você pode sentar ao meu lado, o Senhor Jesus disse pode. Mas ele deu uma lapadinha lá, porque ele disse, Deus, tem muita gente aí no carro pastor, sem pastor, tem muita gente aí no de profeta, se dizendo ser profeta e não é profeta porcaria nenhuma. Que profeta fajuto, que profeta covarde, corrupto, mentiroso, não é esse? Que não expõe a verdade, que vive no erro, que vive na bajulação, que não tem coragem de profetizar, que não tem coragem de falar a verdade. Profetizar não é você trazer profecias, tu vai ganhar isso. Profetizar é pegar a palavra, é profetizar a palavra de Deus. Tu não é profeta do homem, não. Se tu é profeta de Deus. Tem muitos aí, falsos ministros, enganando, fiadores, blasfemos, assassinos, ladrões, corruptos, sanguinários, estão lá, enganando. O Senhor Jesus, ele fala lá em João, no capítulo 10, ele diz, João 10:10, fala do ladrão, enfatiza bem, ele diz que o ladrão vem, senão roubar, matar, destruir. A natureza do ladrão. E ele diz no versículo 11, eu sou o bom pastor, e o pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas ele diz no versículo 12, mas o mercenário e o que não é pastor, quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as rebata e dispersa. Quantas pessoas não têm das igrejas por causa de coisas erradas, de fracalturas, de iniquidades, de líderes, de pastores, de coisas erradas. Pessoas têm se decepcionado e fugido da igreja. Você vai prestar conta se você anda fazendo essas coisas. Não invente de ser pastor. Seja. Se você for, então segure o trampo, seja um homem de verdade. Porque você vai prestar conta a Deus. Não é fácil. Mas se esforce para fazer o que é certo, para mostrar a verdade, para a verdade. A partir de hoje, eu vou viver pelo menos um terço daquilo que eu ministro. Apenas um terço. Pelo menos isso. Se eu e você, se nós empenharmos para viver pelo menos um terço daquilo que a gente tem ministrado, pode ter certeza que muita coisa vai mudar. Pessoas vão se converter.
E o melhor disso é que eu e você vamos ganhar com isso, porque vamos nos aproximar mais de Deus. Glorificado, magnificado, exaltado seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, todo o louvor e toda a adoração. Graça e paz a todos, meus amados.